Eu sou Josué, da Silva Júnior, quase todo mundo me chama de Júnior, porque meu pai também é Josué. Fui atleta minha vida inteira, pratiquei diversos esportes, como comecei lá criança com ginástica olímpica, depois fui para o judô, depois fui para o jiu-jitsu, depois fui para o tênis. Sempre gostei de muitos esportes radicais, alguns menos radicais, como vela, mas paraquedismo, e fui professor de vários deles, ou quase todos eles, até paraquedismo, que foi um dos que eu mais gostei, não pude ser professor, porque realmente é um pouco mais complicado. Gostaria muito de agradecer ao convite de vocês, do Leandro. Eu acho até diferente, né? A princípio eu relutei um pouco, conversei com ele, por ser realmente diferente, né? Da minha parte, dos outros presentes que vieram antes, por eu ser agnóstico. E mesmo assim me senti lisonjeado por ter o espaço aberto para poder contar a minha história. Muito bom. Josué Júnior, de pai Josué também, né? O mais interessante é exatamente essa ideia eclética de trazer todas as pessoas e todas as vozes. Quando a gente dá direito a todas as vozes, a gente mostra que é possível viver numa sociedade onde todos tenham suas opiniões, suas ideologias, seus princípios, e a gente viver de forma harmônica dentro de um princípio único, que é o amor, né? Que eu acho que isso é inquestionável para todos nós, né? E para começar nosso programa, como é que foi tua infância, Josué? Você vem de uma família religiosa, já com alguma religião, o seu nome é bíblico, né? Então deve ter algum sentido. Então como é que foi tua infância? Como que foi o Josué criança, né? Você sofreu influência da sua família do ponto de vista religioso lá no início, antes de ter essas convicções agnósticas, que eu acho que vai ser muito legal, porque a gente vai discutir muito o que significa ser uma pessoa agnóstica, né? Mas fala um pouco da tua infância para nós. Eu acho que é exatamente isso que você falou, né? Os nossos pais tentam colocar na gente o melhor que eles querem melhor para os filhos. Claro. Inclusive eu sou pai e é isso que eu quero para minha filha, o melhor. E dentro da crença de cada um, né? Então, por exemplo, se uma família é espírita, o filho provavelmente vai seguir aquilo, né? Um índio que nasceu lá na tribo, provavelmente ele vai ter aquela visão. Deus Sol, Deus Luas, tal. Na minha família foi um pouco diferente. O meu pai lá atrás, né? Ele ia ser ministro da igreja, estava indo por esse caminho, estava cuidando de uma igreja São Camilo, lá em São Paulo. E já ministrando junto com o padre, ele já era responsável por um encontro de jovens. Nesse encontro de jovens, ele conheceu a minha mãe. Tá. E ali saiu. Não saiu, simplesmente viu que estava legal ali. As famílias já se conheciam também. E aí casou com a minha mãe e continuaram uma rotina católica. Então fizeram com que eu e a minha irmã, né, mais velha no caso, fôssemos católicos. Nada era muito rigoroso e não era nada radical. Tá. Mas era um pouco imposto. Tá. Então, por exemplo, eu fui obrigado sim a fazer catecismo uma vez, não deu certo. Tá. Tentaram de uma segunda vez, também não deu certo. Eu fui fazer catecismo 3 vezes. Mas num determinado momento eu percebi assim que a minha casa era um pouco aberta também. Eu acho que até na época eles tinham a idade que eu tenho hoje, em torno de uns 40 anos. Tá. Então o que acontece? A minha casa era um pouco aberta. Eu via livros espíritas também, eu via uma imagem do Buda. Tinha uma imagem do Buda que a gente brincava lá com uma forma, com uma moeda e tal. Isso, né? Colocava a moeda, depois a moeda ficava maior. Prosperidade, né? Tinha uma coisa assim. E aí foi passando, até um dia que realmente, eu acho que na necessidade da vida deles, em algum momento, que eu era criança, eu não sei exatamente o porquê, eles se tornaram evangélicos. Tá. E aí eu comecei a perceber que, por exemplo, tudo aquilo que era feito na minha infância foi desconstruído. Rezar para santos, aquelas imagens todas que tinham em casa, tudo desapareceu. E num determinado momento, essa parte eu já não gostava muito. Acho até pelo fato de meio que ser obrigado, criança. Vai, já rezou? Reza antes de dormir e tal. Tá. E aí foi passando e aí comecei a perceber algumas mudanças. Então sumiram todas essas imagens. Em seguida, até por causa de outras coisas, aí eu ia alongar muito a história, mas eles pararam de beber.
Isso eu achei muito positivo, até por causa que eu era atleta, então isso bateu as informações. Eu nunca muito fui a favor de bebida, nenhum tipo de bebida. E aí, lá em casa, não tinha mais. E aí, isso daí eu achei positivo. E aí, o tempo foi passando, mas isso realmente marcou a infância. E foi indo assim até a adolescência, que você fica um pouco mais rebelde, aí começa a ter alguns conflitos, porque eu sempre fui muito cético. Né? O agnóstico, ele se torna lá depois de várias situações que vão acontecendo na sua vida. Aí o amadurecimento, ou as experiências de cada um. Eu tenho aqui algumas passagens que acho que foi isso que me fez me tornar assim. Mas eu acho que, na verdade, você nasce assim também. Tem pessoas que nascem, que aceitam umas ideias, e eu nunca aceitei nada. Sempre foi de mim mesmo. Qualquer pessoa que me falasse qualquer coisa, a princípio eu, por respeito, ficava quieto, mas depois eu ia investigar, eu ia pesquisar, eu ia atrás para tirar as minhas próprias conclusões. Tá. Você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que é algo que parece que é nato a nós. Eu, por exemplo, a minha profissão, né, eu sou da área da educação, você sabe, e a minha primeira formação é história, né? Eu sou historiador profissional, expedição científica, tudo que envolve a área da história. E se você me perguntar, eu não sei por que eu já nasci apaixonado por arqueologia da América. Civilizações asteca, maia, inca e todas as outras, tolteca, olmeca. Cara, de onde veio isso? Então, nós temos muito disso. E você falou uma coisa interessante que me chamou a atenção, que foi... para algumas pessoas, elas já nascem com uma facilidade de entender esse mecanismo da espiritualidade, para outras não, né? E eu acho que isso também tem a ver com nos respeitar, né? Que, agora, para você chegar nessa conclusão, leva tempo, né? Leva tempo. Você tem que passar por experiências, tanto um caminho quanto o outro, você passa por experiências. E né? exatamente isso que você fez com a mão. Eu sempre vi isso. Eu tinha essa opinião, eu tinha esse comentário de alguém ou essa ideia que sempre tentavam colocar. E aí eu decidia entre a que eu achava mais lógica, né? E aí foram acontecendo coisas na minha vida e que fizeram... E por incrível que pareça, agora você falando, vem outra imagem na minha cabeça. Eu sempre estive muito rodeado de pessoas espirituais ou católicos. Quase sempre católicos. Então, por exemplo, eu abri academia e aí logo em seguida fui chamado para trabalhar num convento, onde só eu era o homem lá, o resto era tudo freira. E eles permitiram que eu abrisse lá a academia. Fui chamado para trabalhar num hotel que, na verdade, vinha as irmãs augustinianas lá da Europa, que sustentavam esse... Era um hotel com uma creche, e aí eu dava aula nessa creche. E aí foi indo assim. E eu, inevitavelmente, via coisas legais, como como sempre, né? Mas acabava percebendo que o lado do homem estragava bastante. Ainda mais eu que já tinha que ter aquela visão assim, um pouco pé atrás, acabava estragando um pouquinho. E o fato de eu estar ali no meio, eu conseguia enxergar muita coisa errada. O que me afastava cada vez mais. E tiveram outros episódios também. Eu tive um amigo, né, virou amigo depois, mas ele veio fazer um intercâmbio da Dinamarca, quando eu nunca tive contato com ninguém de outro país, assim, de perto mesmo, para poder treinar inglês e tal. Me aproximei dele e, por coincidência, eram minhas férias. Isso ali eu estava com 18 para 19 anos, mais ou menos, e ele ficou lá em casa por volta de uns 18 a 20 dias, mais ou menos. E nesse contato com ele, eu tive a oportunidade de ouvir pela primeira vez sobre vários assuntos de uma pessoa que era ateu. Ele era ateu. Vinha da Dinamarca, países escandinavos, Suécia, Noruega, vikings em geral. Eles são uma boa, digo mais 80%, diz ele, que eles eram ateus. E aí eu comecei a me interessar por aquilo, porque batia muito do que ele falava, batia com o que eu pensava também. Né? Então, nessa época, ele, entre vários assuntos aqui que eu nem vou me alongar agora, mas ele comentou comigo uma coisa que fez muito sentido para a minha vida até hoje. Ele falava sobre navalha de Ockham, e que é um princípio que eles usam muito lá.
A princípio, toda vez que tem muita explicação de um lado e do outro lado as coisas são mais simples, eu vou escolher o mais simples. E a princípio eu não ouvi direito, mas depois eu ouvi novamente na faculdade de um professor, e depois eu passei a entender um pouco melhor e fui olhando e eu comecei a entender que eu era um pouco assim. Eu sempre decidia por coisas menos complexas, vamos dizer assim. E a religião é complexa. Né? A religião ela requer um estudo, ela requer uma dedicação que eu nunca quis ter. Uma prática. Exatamente. Uma dedicação mesmo, né? Que é uma dedicação de você ir lá, pelo menos domingo, que seja os domingos. E que antes eu ia, mas eu era obrigado. Era obrigado a ir todos os domingos na missa e tal. E eu olhava aquilo ali e nada fazia sentido para mim. Né? Respeitava, tinha que respeitar, até porque eu via aquele monte de gente e eu olhava e falava, poxa, como é que pode, né? Esse monte de gente acreditando e orando e com fé. E eu não tinha. Não tinha mesmo.